Acompanhe agora o programa Livre Pensamento. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Livre Pensamento, começando ao vivo, através da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Eu sou o Júlio Sena e estou com Paulo Henrique de Figueiredo para trazer mais temas interessantíssimos baseados na doutrina espírita. Hoje nós vamos falar sobre castigo e expiação segundo o Espiritismo. Vamos compreender exatamente esses termos que trazem tantas dúvidas no conceito. Como é que o Espiritismo entende, como as outras religiões compreendem essa questão. Então, seja muito bem-vindo, Paulo Henrique de Figueiredo. Olá, Júlio Sena. Olá, amigos que nos acompanham. Eu sei que você está lendo o livro, né? Em que ponto que você está do livro Nencel? Eu estou na página 299, Paulo. Já leu bastante, hein? Vou mostrar um pedacinho já que eu estava lendo. Passou da metade já. Passei da metade, estou adorando. Legal, muito bom. Tem alguém que... Tem algumas pessoas perguntando, né? Que o livro tem muita coisa para ser estudada. E eu digo assim, olha, lê primeiro o livro do começo ao fim, para você ver o que tem nele, acompanhar, porque tem uma historinha, né? E você acompanhar a historinha. Depois você, num segundo momento, estuda numa outra leitura. Exatamente. Aliás, essa foi uma dica que você me deu, Paulo, para o livro Autonomia, que eu fiz isso também. Eu li ele numa sentada, assim, sei lá, umas 2, 3 semanas, e aí depois eu retomei e comecei a estudar alguns daqueles pontos que me chamavam mais atenção, ou que eu tinha mais dúvidas. Esse aqui, com certeza, eu vou fazer isso também. Então é isso, Ju. Então é isso. Então, acho que esse. Já foi o programa, não? Já foi, era só para divulgar aqui o livro. Já fizemos a nossa parte, o dia de hoje está ganho já. Só que não, porque tem muitas dúvidas sobre talvez um dos temas que esse livro aborda e que eu acho que ele gera muitas dúvidas para quem está aqui nos acompanhando, para todos nós espíritas de uma forma geral, que é entender essa questão do castigo e da punição, que aparece em outros pontos da codificação. Mas qual que é o real sentido, né? A gente vai falar sobre isso, mas antes quero trazer algumas participações. Nosso querido Conde Anderal está por aqui, boa tarde. Helena Câmara também, Elzira Vanusa, José Primo. Ele falou que está na 201, está um pouquinho antes de mim, José Primo Bertoldo. A Elaine Cardoso, aqui de São Paulo, nos acompanhando também. A Deise Mansano, um abraço, Deise. E a Juliana Ramos Hilbert está por aqui, participando com a gente. A Helena Maria também, que é de Sabará, Minas Gerais. Se você quiser participar do programa de hoje, que vai falar sobre castigo e punição segundo o Espiritismo, eu sei que você deve ter dúvidas muito interessantes para compartilhar. Manda aqui nos comentários do Facebook ou manda também pelo nosso WhatsApp, que é o 11 99643 3827. Você pode participar através do WhatsApp da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior. Vamos começar conceituando isso, Paulo. Antes até de você falar qual que é a diferença de um e de outro, de onde que vem a fusão, ou talvez não a fusão, a confusão que se estabelece quando nós espíritas vamos falar sobre castigo e punição? Qual que foi o entendimento que a gente trouxe até hoje? E aí depois a gente vai trazer o conceito original, que inclusive tratado aqui na obra, né? Nem céu nem inferno. Olha, Júlio, nós estamos diante agora de diversos textos que nunca lemos. Eu leio já desde de jovem a codificação, a revista espírita inteira e lendo diariamente desde lá, né? São décadas lendo, né? É um fato novo estarmos diante de um conteúdo tão importante e que não tínhamos lido. E seria mais ou menos uma conclusão de Kardec a respeito da doutrina espírita. Então a gente vai ter que estudar muito isso, né? Estamos pegando pela primeira vez. E uma das coisas que eu vejo mais importantes, Júlio, é que ele vai dizer o seguinte: está acontecendo com a metafísica, ou seja, com o estudo
do que está fora do alcance da nossa percepção, que é o mundo espiritual, o que já ocorreu com o estudo do mundo físico. Então, esse contato que nós estamos tendo com os espíritos por meio desse momento que foi o espiritismo, ele ocorre na hora certa, que nós vamos estudar por método e por meio da lei o que era... O telefone tocou, Júlio, você viu? Sem problema. Primeira vez inédito, né? Inédito, acho que é o primeiro programa que o telefone toca. É a primeira vez. Aqui. Tudo tem a primeira vez, né? É, exatamente, sem problemas. Enquanto isso, eu vou trazer aqui algumas participações. Vou desligar para não acontecer a segunda, né? Beleza, tranquilo. Aqui o então, terminando... também, Valéria Pessoa, Cleison Matos e a Yolanda, que é da Venezuela, está nos acompanhando hoje, Paulo. Que bom, que ótimo. Todos sejam aí bem-vindos. Veja, Júlio, então Kardec vai dizer assim, nós vamos estudar com o método da ciência, né, algo que até então nós não só tínhamos acesso por meio de sistemas, de opiniões, de ideias e hipóteses criadas principalmente pelos homens, ou chegando a eles por meio de comunicações. O mundo físico teve uma transformação quando nós começamos a usar o método para compreender os fenômenos. Esse foi o fenômeno da ciência, que nós já vivenciamos. E os espíritos vão dizer, Júlio, que isso acontece em todas as humanidades. Então, nós não estamos vivendo algo do espiritismo, nós estamos vivendo algo da Terra, da humanidade que vive aqui. O primeiro avanço da ciência tecnológico, né, com relação à matéria. O segundo avanço científico, vamos dizer assim, é o avanço da moral, né, da psicologia, né, da compreensão de nós mesmos e da metafísica, que é o entendimento do mundo espiritual. Né? A psicologia, eu estou dizendo, estudo da alma, e metafísica, estudo do mundo espiritual em si, da condição onde os espíritos vivem. E aí, Kardec vai dizer assim, quando você muda para a ciência, você passa a lidar não mais com sistemas, mas sim com leis. E é isso que Kardec vai fazer em 25 princípios, que ele vai estabelecer no Céu e Inferno, no capítulo 8, que é na versão original é o capítulo 8, que é as penas futuras. Né? E aí, Júlio, nesses 25 itens, né, dentro do contexto da obra dele, ele vai ressignificar a ideia de castigo e expiação que está presente na humanidade desde o seu início, né? Desde as primeiras civilizações. Ou seja, esse é um conteúdo que a gente vai ter acesso agora. Claro, aqui no livro já tem, né, esse capítulo original, mas também quando a gente tiver acesso à versão original do Céu e Inferno. Isso que você está trazendo para a gente, né, Paulo? O Céu e Inferno vai ser, já está traduzido, né? Está sendo preparado, nós vamos ter ele como um todo. E eu poderia dizer... já tenho dito isso, né? Esse capítulo 8, original de Kardec, está para o Espiritismo como o Sermão do Monte para o cristianismo. Você estuda ele e você entende os princípios que foram usados na codificação inteira. E é muito, muito bom que Kardec tenha mantido os termos e criou novos significados. Então você vai encontrar castigo, punição, arrependimento, expiação, né, reparação, tudo isso você vai encontrar lá na Bíblia. E o que Kardec está fazendo é dando um significado novo. Vamos pensar em outros termos, né? Espaço, tempo, dimensões, força, tudo isso é usado, né, pela humanidade, essas palavras são usadas há muito tempo. Sim. A ciência vem trazer novos significados, mantém a palavra, mas o significado é novo. Né? A ciência criou, mais recentemente, a palavra energia, né? Usada no contexto atual. Ela podia até ser usada no passado, mas não no contexto atual. Então, é muito interessante que Kardec faz o mesmo que ocorreu em outras ciências, né? Um significado novo da palavra dentro de uma teoria nova, né? Que é o que vai ocorrer com o Espiritismo com relação a castigo. Aí eu teria uma reflexão com relação a castigo, Júlio. Sim. Veja, na antiguidade, surge a ideia de que Deus castiga, né, porque em virtude da explicação do bem e do mal. Então, o bem e o mal ele estaria relacionado em diversas teorias. Uma delas
é que o bem vem de Deus e o mal vem de uma outra entidade, que é o diabo. Mas aí como é que Deus teria criado o diabo? Que seria essa grande questão. Sim, não teria uma lógica para isso, né? Não tem uma lógica. Então foi criada uma lógica própria do dogma, que é uma solução que os homens deram para algo que não faz sentido, né? Então a solução foi a seguinte: os demônios seriam anjos caídos. Então Deus criou como anjo. E aí ele cai pela rebeldia e vira o demônio, que é condenado eternamente. E aí vai usar esse mesmo conceito para a alma humana. A alma humana é criada perfeita por Deus, né? Em virtude da desobediência, da mesma coisa, da forma que ocorreu com o demônio, ele sofre uma queda, né? E aquele que sofre a queda e não se arrepende, ele vai ser condenado eternamente como demônio. Então você percebe que o mal, ele tem uma explicação que cria um paralelo entre o ser humano que age mal e o demônio. Sim, é verdade. De tal forma... Agora, você vê, algumas religiões protestantes, por exemplo, baseadas em Calvino, ele vai dizer: Deus de antemão já define aqueles que serão os salvos e os réprobos. O que é o réprobo? O réprobo é aquele que previamente já está condenado. Então, o sofrimento de Jesus resgata os salvos, mas não os réprobos, que são condenados desde o princípio. Então, para você explicar o réprobo, você tem que ter a base da explicação do demônio, né? Se você vai para hinduísmo ou budismo, existe a reencarnação. As almas, elas foram criadas, estão presentes junto a Deus, e a rebeldia da alma causa queda. Ou seja, ela é criada perfeita, a alma, e sofre a queda. Na queda, ela cai para o mundo para sofrer o equivalente ao que errou. Se ele errar de novo nessa primeira vida, ou se apegar às coisas do mundo, ele reencarna para pagar o que fez na primeira encarnação. Então, todos os sofrimentos seriam castigos de Deus. E quando você vai pensar no que ocorre após a morte, o dogma vai dizer o seguinte: como as igrejas cristãs criaram a hipótese de uma vida só, como é que você ia ser castigado no inferno se você morreu? Segundo o budismo e o hinduísmo, você reencarna para ser castigado pela segunda vez. Mas depois que você já se desapegou, você volta para viver junto a Deus, sem corpo. No catolicismo, eles vão criar a ideia de que Deus vai reconstruir o mundo e vai dar um corpo novo que não morre, e quem for colocado no inferno sofre eternamente. Então, o sofrimento... Teria uma vida eterna nesse paraíso, né? Isso, onde teriam todos os prazeres. Aí você pensa assim: felicidades e prazeres. No inferno você teria tristezas e sofrimentos físicos. Então, qual é o mecanismo do sofrimento após a morte, segundo o dogma? É você receber um corpo que ele tem que ter nervos, né? Ele tem que ter sistema nervoso para que você possa sentir o calor, possa sentir a espetada dos demônios, né? São sensações e sofrimentos físicos, né? E que você vai vivenciar. Dessa forma, Júlio, desde das primeiras civilizações, tudo que ocorre no mundo de mal, segundo os homens, é um castigo. E o que é de bom é uma recompensa. Então, quando você vai lá, entre os gregos, por exemplo, nos egípcios, tivemos uma má colheita, aquilo ali é um castigo. Cai um raio, é um castigo dos céus, são os deuses castigando, né? E você tem alguma coisa boa que acontece na sua vida, é um benefício dado pelos deuses, né? Ou por Deus. Então, esse pensamento está arraigado na humanidade, Júlio. Ele é ancestral. E uma das coisas que vai fazer a pessoa acreditar nisso é o condicionamento que os animais vivenciam, e o ser humano, quando ainda não tem controle da vontade, também vivencia, que é você dar castigo e recompensa, e a pessoa cria um hábito, mesmo que ela não use a vontade. E isso é, na verdade, uma coisa que a gente vê acontecendo até hoje
Se você for pegar, vou trazer aqui um recorte da sociedade, um recorte de educação dos filhos, por exemplo. É muito comum que se estabeleçam ali relações de castigo, de recompensa, para que você eduque. E eu fico imaginando quantas pessoas não pensam nisso também quando tem contato com essa proposta de autonomia. Como é que eu levo isso para o meu dia a dia sem utilizar esse mecanismo, esse sistema que castiga, que pune dessa maneira como a gente conhece, ou que recompensa quando uma ação boa é feita? Exatamente. E olha, Júlio, a educação feita pelos jesuítas, pela igreja, usa os conceitos da igreja. Da seguinte forma, a alma é criada perfeita por Deus. É bom a gente lembrar que todas as religiões consideram a alma criada perfeita. E de onde vem o mal? De onde vem a ignorância? De onde vem a nossa propensão a agir mal, o apego e tudo isso? Vem do corpo. Então você tem um corpo corruptível, né? Um corpo que propõe ao mal, que tende à preguiça, que tende à ignorância, e você precisa... Aí criou-se a ideia de você martirizar o corpo para despertar a alma. Então, o apanhar, né, aquela ideia de você bater na criança para que ela aprenda, é dito que essa é a forma de você subjugar o corpo, né? Na verdade, o bater, né, que é o castigo, você condiciona, você subjuga o indivíduo, que não fazendo uso da sua vontade se submete ao condicionamento. E o condicionamento é você repetir os atos de tal forma que eles se tornem inconscientes. Então, hoje a ciência já consegue explicar como é que funciona o condicionamento, né? Mas no passado, dizia-se que esse era a força de você lutar contra o mal do corpo, lutar contra os demônios. Então, você vê que a ciência antes, ela não havendo ciência, esses dogmas permeavam todo o conhecimento humano. Então, quando você fala que quando cai um raio é porque Deus está castigando, quando ocorre um terremoto, Deus está castigando, então você não tinha fronteiras aí entre os fenômenos da natureza, né, e a ação divina. Quando a gente começa a entrar na era moderna e na ciência, essas coisas vão sendo desmistificadas. E vai se perdendo essa presença do castigo e da recompensa divina no mundo físico. Isso, então, sai do campo da ciência, ela nega tudo isso, mas fica no campo da religião. E o materialista vai dizer assim, a única forma de você criar uma moral entre as pessoas é se submetendo elas ao condicionamento. Então você percebe que o materialista, quando reduz o ser humano ao corpo, ele vai reduzir também tanto a educação moral quanto a intelectual ao condicionamento. E aí existem as escolas hoje que mantiveram muito da estrutura do que eram as escolas das igrejas, que é você decorar, sabe, submeter as pessoas a uma disciplina, né, de ela ficar quieta para que absorva o conhecimento. Essa ideia era baseada nos dogmas da igreja. Quando o materialista abandona qualquer hipótese, né, de existência de alma, ele cai na mesma ideia da que a igreja. Então, por isso que o materialismo é heterônomo e a igreja também. Você se submete a forças externas e não no uso da razão e da vontade para se desenvolver, né? Então, a heteronomia, Júlio, na sociedade moderna, ela foi excluída, de um lado, pelo materialismo na ciência e do outro, pelos dogmas na religião. O espiritismo, quando ele surgiu, ele não se apoiava em nenhum dos dois. Ele se apoiava no pensamento científico espiritualista, que estava representado pelas ciências filosóficas na universidade. Se a gente não recupera essa base, nós nunca vamos entender como é que surgiu o espiritismo e fez sucesso no século XIX. Você vê como é importante isso. E é interessante, como você falou no início do programa, que o livro Nem Céu Nem Inferno, ele traz uma história mesmo, ele vai contando ali os caminhos que chegaram até esses conceitos novos, essa maneira original que Kardec nos trouxe, na verdade, que agora está sendo resgatado, e a importância, como você bem colocou agora, né, Paulo, da ciência, a gente compreender isso. A própria Elaine Cardoso, aqui nos comentários do Facebook, ela falou, falta conceitos básicos de antropologia
para entender esse condicionamento. Que falta faz a ciência? Isso é uma verdade, né? Aqui duas pessoas perguntaram, fazer um pequeno parênteses no tema, Paulo. O pessoal aqui já está falando que comprou o livro, que está esperando chegar, e tanto o Francisco Faustino quanto o Rodrigo Santos perguntaram da versão de Kindle, a versão digital. Você tem ideia, Paulo, quando ficará pronta, quando que vai sair? Ela já está sendo preparada e eu acho que uma semana e meia ela já vai estar na Amazon. Ah, maravilha. Ela já está em preparo, né? E logo ela se encerra. Tem um preparo, tem que se modificar o que é a versão impressa, né? Para que você tenha o índice e os arquivos, os sistemas, né? Eles conseguem fazer você aumentar a letra, diminuir. Para fazer isso tem que ter um preparo do texto, não pode ser simplesmente aquele que vai para o impresso, né? Sim, boa. Então, tá respondido aqui para o pessoal sobre a versão digital, a versão de Kindle, para você ler através do seu aparelho. A Elaine Stroder está aqui nos acompanhando também da Vila Carrão, e a Valéria Pessoa falou que o dela já chegou, o livro dela está por lá. Bom, Paulo, agora acho que dá para, trazendo essa base que você já explicou tão bem no início do programa, eu queria agora aprofundar um pouco mais sobre o entendimento da questão de punição, de castigo. Tem duas perguntas que eu separei aqui, que são do Livro dos Espíritos. A primeira delas é a 984, que Kardec vai perguntar assim: as vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais? E a resposta já começa direto e reto: não. Já dissemos, são provas impostas por Deus ou que vós mesmos escolhestes como espíritos, antes de encarnardes, para expiação das faltas cometidas em outra existência, porque jamais fica impune a infração das leis de Deus e, sobretudo, da lei de justiça. Aqui, essa próxima frase é a que pode gerar alguma confusão de entendimento, porque os espíritos dizem assim: se não for punida nessa existência, sê-lo-á necessariamente noutra. Eis porque um que vos parece justo, muitas vezes sofre. É a punição do seu passado. Isso pode gerar um conflito de conceito, não é, Paulo? Porque a confusão está no seguinte: o indivíduo que sofre, ele não sofre em função da vicissitude, do problema que enfrenta. Ele sofre em função da maneira dele encarar aquilo. Eu vou te dar um exemplo. Você pega um animal, ele perde uma perna num acidente, ele sofre perdendo a perna. Depois, ele se adapta àquilo e é como se ele não tivesse mais ocorrido, ele não se importa mais com aquilo. Ele não fica lá chorando, né, porque aquilo aconteceu. Não, ele passa a viver com essa limitação, superando-a da forma que ele consegue. O ser humano não, ele sofre com algo que já passou. Então, assim, ele perdeu o braço. Ele continua todo dia pensando assim: puxa, por que eu perdi? Por que comigo? Porque esse sofrimento, ele é moral, ele não é físico. Então, há uma diferença entre... E Kardec vai fazer isso no céu... Infelizmente, Júlio, nós temos que trabalhar aqui com o seguinte fato: temos que recuperar o que foi adulterado na Gênese e no céu e inferno, porque muitos dos conceitos estão nos dois. Então, num trecho adulterado da Gênese, ele vai dizer: tem vários tipos de mal, o mal físico e o mal moral. E no próprio Livro dos Espíritos, eles vão trabalhar isso. Então, no Livro dos Espíritos, olha que interessante, até precisa ver a tradução, porque traduções confusas, viu? A do Herculano, 634. Por que o mal se encontra na natureza das coisas? Falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? E aí ele vai dizer: já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Tanto pior para ele se seguir o mal, sua peregrinação será mais longa. Se não existissem montanhas, não poderia o homem compreender que se pode subir e descer, né? Então, é necessário que o espírito adquira experiência. E é para isso que é necessário que ele conheça o bem e o mal. No Evangelho, ele vai dizer assim: é necessário que haja o escândalo. E aí ele vai qualificar: o escândalo é o mal moral, que é aquele que é de responsabilidade do indivíduo. Por isso, quando a gente não tinha o céu e o inferno original, a gente não sabia das conclusões de Kardec.
E aí, Kardec, no texto original do Céu e Inferno, ele vai dizer o seguinte, que as condições, sendo todos os espíritos perfectíveis, em virtude da lei do progresso, trazem em si os elementos da sua felicidade ou infelicidade futura e os meios de adquirir uma e de evitar a outra, trabalhando seu próprio orientamento. Então, a felicidade e a infelicidade, que seria o sofrimento moral, infelicidade é o sofrimento moral, e a felicidade são sentimentos do espírito, ele traz em si. Mas à frente, Kardec vai dizer, o espírito que é feliz, no mundo espiritual, ele é feliz onde quer que seja, tanto no mundo físico também. E aquele que traz sofrimento moral, ele leva, ou infelicidade, ele carrega a infelicidade em qualquer lugar que ele esteja. Por quê? São sentimentos do espírito. E aí, a gente muda completamente a ideia de castigo. Porque as vicissitudes do mundo são condições, são oportunidades, né? Ah, mas e o espírito? Por que um espírito, vamos pegar aqui, sofre um acidente e perde um braço? Que tipo de espírito pode vivenciar isso? Todos. O simples ignorante, ele vai vivenciar isso para desenvolver a inteligência e a capacidade das escolhas, tentando superar aquela condição adversa, né? Se ele já adquiriu livre-arbítrio, que é a liberdade de escolha, ele pode escolher as situações adversas para desenvolver uma habilidade, são as provas. Então, qual é o significado de prova? Prova é fazer uso das dificuldades, dos desafios do mundo para desenvolver qualidades, virtudes e assim por diante. Agora, o que é o espírito imperfeito? O espírito imperfeito desenvolveu a inteligência, adquiriu o livre-arbítrio e escolheu fazer uso das suas habilidades, recursos e inteligência para abusar das condições da vida animal e não para fazer uso para se desenvolver. Aí ele age no mal. Quando ele age no mal, Júlio, a cada ato, ele sente uma infelicidade ou sofrimento moral. E se ele torna esse ato um hábito, a infelicidade se torna constante ou sofrimento moral. Então, se torna constante, ele sofre no mundo e sofre quando morre. Mas ele sofre em função do quê? O sofrimento não é um castigo, é uma condição. E essa condição é inerente à imperfeição. E quanto tempo ela vai durar? Kardec, então, Júlio, diferente do que no texto adulterado, primeiro ele vai dizer, no item 4, a punição é sempre consequência natural da falta cometida. Uma infelicidade associada a qualquer falta. E se a falta vira um hábito, a infelicidade se torna constante. Isso só para reforçar, pessoal, que é na versão original que você está lendo, né? Isso. No item 5, ele vai colocar: a punição varia segundo a natureza e a gravidade da falta. A mesma falta pode, assim, dar lugar a punições diferentes. Ou seja, não há uma lógica, não é externa. É o próprio indivíduo que acaba convivendo com a punição de acordo com o quanto ele compreende ou não o que ele está fazendo, o quanto ele se arrepende ou não, e assim por diante. Esse item, Júlio, no adulterado, o adulterador tirou a palavra punição e pôs expiação, misturando os dois conceitos. Sim, aí então, faz a confusão completa, né? A grande maioria dos espíritas mistura expiação com punição, sendo que sempre a expiação é uma escolha. Ninguém expia forçado. A expiação é uma escolha, porque é uma prova no sentido de superar uma imperfeição. E a punição é a infelicidade, é o sofrimento moral que ele sente em cada ato, ou se ele tornou um hábito, o sofrimento passa a ser constante. E aí, no texto original de Kardec, ele vai dizer: a duração do castigo está subordinada ao aperfeiçoamento do espírito culpado. Quanto tempo o indivíduo vai sofrer? Ou quanto tempo ele se torna imperfeito? Então, qual é o único caminho para superar o sofrimento moral? Aí Kardec vai dizer: nenhuma condenação por tempo determinado é pronunciada contra ele. Você percebe, Júlio, que aqui quebra toda a lógica do castigo divino? Sim. Porque o castigo divino é assim: eu vou te punir nesta vida. Se você for obediente, você está livre dela. Então Deus controlaria a duração do castigo. E aqui Kardec está invertendo completamente a lógica. Ele vai dizer: o que Deus exige para pôr fins aos sofrimentos, trecho adulterado, né? É o arrependimento, a expiação e a reparação. Aí ele põe um tracinho e explica o que significa arrependimento, expiação e reparação. Ele põe, em resumo, um aperfeiçoamento sério e efetivo, assim como um retorno sincero ao bem.
Então, o que é o arrependimento? É quando você faz... no outro item, ele vai dizer que o arrependimento é o uso da vontade. O uso da vontade é quando você tem controle sobre a vontade. Sim, você reconhece aquilo como uma ação que não foi uma ação boa, positiva. Isso. E para você reconhecer isso, você já tem que ter criado ela consciente. Sim. Você cria consciente e se arrepende consciente. E aí, o que é expiação? Aperfeiçoamento sério e efetivo. E o que é reparação? Retorno sincero ao bem. Então, a reparação é retornar ao bem, ou seja, superar a imperfeição e, ao mesmo tempo, você está transformando aquilo numa qualidade. E isso vai acontecer, e acho que é um ponto importante que a gente já falou em outros programas, mas cada vez que a gente traz aqui, ele fica mais claro, que é a questão das faculdades da alma. A gente fala, né, que é a vontade, a razão, a imaginação, né, trazendo então a inteligência, o senso moral e também a criatividade. Você deu um exemplo que eu acho que ele é bem interessante, Paulo. Aquela pessoa que ela nasce sem um dos braços, ou de repente sem os dois braços. Ela nasceu sem os dois braços. E aí você disse assim, qual tipo de espírito que pode nascer dessa forma? O entendimento anterior, o entendimento de castigo divino, a gente poderia pensar que é sempre a culpa do espírito, um castigo que Deus impôs, alguma coisa nesse sentido, e até sentiria pena, né? Ou tem pessoas também que levam para o outro lado e falam, não, tá assim porque fez alguma besteira em vida passada, né? E você cria aí um distanciamento da pessoa. Bom, usando esse exemplo e sabendo que todo tipo de espírito pode passar por essa experiência, independente de qual seja a experiência, seja como uma missão, para trazer um exemplo, ou seja até como uma expiação escolhida pelo espírito, há um desenvolvimento dessas faculdades também para viver dessa maneira. E eu fiquei até, acho que o que me chamou mais atenção enquanto você estava falando foi no aspecto da imaginação e da criatividade, porque é muito fácil hoje a gente entrar no YouTube ou, enfim, fazer uma pesquisa e encontrar casos de pessoas que não têm os braços e que fazem tudo com os pés. Ou fazem, por exemplo, pinturas lindíssimas com a boca, com o pincel na boca ou com o pincel nos pés, digitam, trabalham e tudo mais. E eu fico imaginando o quanto para o espírito aquilo não é um sofrimento, né, como você trouxe aqui, o sofrimento de um castigo divino, mas uma oportunidade de desenvolver essas faculdades. Faz sentido isso? Eu conversei numa live, Júlio, com um trabalhador de um centro que é cego. Ele me entrevistou, ele é cego. E eu conversei com ele sobre essa cegueira que ele adquiriu já mais velho. Ele falou assim, eu fiquei triste quando eu soube que eu ia perder a visão e fui perdendo gradativamente. Agora ele falou assim, dentro de mim, eu encarei isso como um desafio. Eu vou encontrar maneiras de manter a minha vida e fazer as coisas que eu gosto. E ele falou que ele faz palestra no centro, muita gente não percebe que ele é cego, né? Olha só. Ele fala com a desenvoltura e como ele se tornou cego, ele usa, ele tem o hábito de usar como se estivesse usando o olhar, né? Sim. E ele falou, sinceramente, eu convivo com essa dificuldade, ela me traz muitos transtornos, mas eu sempre olho como um desafio para que eu... Então, isso é muito importante, porque o raciocínio que ele está usando é assim, quem está limitado é o corpo, eu não tenho limites, eu posso superar os limites do corpo para alcançar o que eu quero, né? Como muitas outras, né? A Mariana lá de Uberaba, que se formou em advocacia, né? E tem uma paralisia cerebral, né? Então, veja, o simples ignorante, ele não escolhe vir enfrentando vicissitudes. Ele vem para desenvolver as faculdades. Aquele que já adquiriu o livre-arbítrio, ele vai escolher para desenvolver as virtudes. Aí sim que depende do seu esforço. Quem desenvolveu uma imperfeição e reconheceu e quer superá-la, ele escolhe para superá-las. Da mesma forma que você vai para os alcoólicos anônimos, né? Porque você quer superar a condição de alcoólatra, e só vai conseguir fazer isso quando você tiver vontade. Quando eles vão para lá, uma das coisas que eles falam, Júlio, no depoimento é: eu reconheço como sendo uma oportunidade. Eu estar aqui me esforçando para superar cada dia. E quando você vai falar de imperfeição, é a cada vida.
Então, nós temos duas coisas a perceber. O bom espírito também pode nascer vivenciando uma das nossas vicissitudes, para dar o exemplo, Júlio. Então, agora, alguém vai dizer assim, mas eu sei, tem pessoas que vêm e fazem o mal. Então, essas são condenadas ou condenáveis. Pensa assim, o quanto você pode saber se ele já não está lutando para superar esse mal e ele já não está fazendo esse mal de forma mais atenuada do que fazia na vida anterior. Ele não vai virar bonzinho do dia para a noite. Entendeu? Então, quando ele vem e ele não consegue superar, por exemplo, ele pode ser um espírito que é agressivo. E em vidas anteriores, ele matava sem remorso, se a pessoa contrariava o que ele queria dizer. Hoje ele pode agredir as pessoas. E ele agride com remorso. Então, ele tem um avanço. Ele sabe, depois quando ele cai em si, ele fala, por que eu fui fazer isso? Eu não queria fazer isso. Então, quando ele tem o remorso, significa que ele já se arrependeu, mas não significa que ele já tenha domínio sobre si mesmo. Então, a cada vida que ele diminui essa imperfeição, em verdade, se você perceber, ele está adquirindo uma outra capacidade, que é o domínio da vontade. Isso é uma virtude. Sim, sem dúvida. E acho que tira até um peso das nossas costas, porque nós que estamos aqui, a gente está num mundo de provas e expiações, o segundo da categoria de mundos habitados, que são 5. Então, ninguém aqui é fluxicheire, né? Como diz o ditado. Não, até vou te contrariar, Júlio. Vou até te contrariar, porque a maior parte da nossa população é simples, veio do simples e ignorante. E grande parte não tem imperfeição nenhuma, não está vindo aqui para expiação. Pode ser que muitos dos simples já estão vivenciando provas e não adquiriram imperfeições que vão necessitar de uma expiação. Então, quem está em expiação é uma pequena parte. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai mais longe e vai dizer assim, quem está em expiação num país de provas e expiações são os exilados. Aqueles que vieram de outro planeta com inteligência e imperfeições. E vêm aqui para se arrepender. Porque se você não se arrepende num planeta, Deus não vai te jogar no ostracismo. Você vai ter que reencarnar num planeta onde os seus erros são aceitáveis. Porque daqui a pouco, no nosso planeta, as grandes imperfeições não vão ser mais aceitáveis, vão ficar incompatível com a evolução moral que nós vamos vivenciar. Só que esses outros planeta, né? E o indivíduo que está inconsciente ainda, ele não é jogado fora. Lembra de Jesus falando, nós vamos atrás até da última ovelha. Então, aquele que não se arrependeu, e a única forma, está aqui, olha, item 8 do original, a única forma de interromper a duração de um castigo é pelo arrependimento. Então, se o espírito ele não se arrepende dos erros que ele comete, ou seja, ele está inconsciente, ele vai continuar tendo a oportunidade de reencarnar até que ele viver, ir para um planeta primitivo, moralmente, esse planeta não é inferior a ele. Pode ser no campo da tecnologia, do conhecimento, inferior. Falando, né? Mas não espiritualmente, porque se ele está vivenciando a imperfeição, ele não é mais do que o simples ignorante. Sim. Então, um espírito que vai para lá, ele está ganhando novas oportunidades de se arrepender. E se ele apresentar aos habitantes daquele planeta primitivo as escolhas equivocadas, a imperfeição que ele carrega, ele vai oferecer o contraste para aqueles espíritos começarem a entender o que é o bem e o mal, porque eles também não carregam o bem em si, eles são neutros. O simples ignorante é neutro. E como é que o neutro, o simples ignorante, aprende a fazer o bem? Porque ele sente felicidade a fazer o bem. Então, Júlio, ninguém tinha pensado nisso. Então, quando a gente vai falar de Kant, Rousseau, a recuperação que eu fiz na Revolução Espírita e os espiritualistas racionais, com os antecedentes da proposta de autonomia, o Espiritismo vai mostrar que a autonomia no universo é regida por leis naturais. Isso ninguém sabia. Os homens não sabiam. Então, eles disseram assim, o Kant, nós temos que fazer o bem independente de castigo e recompensa. Ou seja, independente de coisas externas. Ele só não sabia, que é o que o Espiritismo vem apresentar neste livro, que infelizmente foi adulterado, ou seja, ele vai começar a trazer os seus frutos agora, ele vai dizer que a felicidade e infelicidade é dentro. Isso ninguém sabia, Júlio. Sim, isso faz uma mudança muito grande de paradigma. 100%. Porque você é senhor da condição e das sensações do seu espírito. Nada externo determina isso, só você dentro de você.
Vou aproveitar aqui uma dúvida, né? A gente está falando bastante do livro. A Deise Mara da Costa, ela perguntou: vocês poderiam me passar como compraram os livros? Deise, este livro aqui, que foi o último lançamento da FEAL, que é o Nem Céu Nem Inferno, que trata das leis da alma segundo o Espiritismo e fala sobre a adulteração de o céu e o inferno, traz um capítulo inteiro, inclusive, várias cartas de Kardec nele. Você encontra no site da Mundo Maior, que é o mundomaior.com.br. Lá você também já encontra a versão original de A Gênese e também os outros livros do Paulo, Autonomia, Revolução Espírita e também o Mesmer. A versão de O Céu e o Inferno original ainda não foi lançada, mas muito em breve será lançada e você vai poder ter acesso também, beleza? Aqui também com a gente... Júlio, só dois adendos. Esse livro, Nem Céu Nem Inferno, eu tenho coautoria com o Lucas Sampaio, e nesse livro você tem a introdução e o capítulo 8 já traduzidos na íntegra. Porque bacana, eles são tão importantes que a gente já trouxe no próprio livro. E, Júlio, na introdução, Kardec fala daquilo que a gente sempre falou, que o Espiritismo surgiu no momento adequado, né? Que seria o espiritualismo racional, que se tivesse só as religiões ou só o materialismo, ele não teria na sociedade ambiente para poder surgir. Exatamente. Tem duas perguntas aqui, Paulo, acho que dá para a gente trazer aqui no programa. A primeira eu vou trazer a da Elaine Cardoso, que ela disse: expiação, então, existe ou não existe? Fiquei confusa, preciso aprofundar. E aí, Paulo? Veja, Kardec ele vai dizer o que é castigo. Ele só usa a palavra, mas castigo é um fenômeno natural, que é o quê? O espírito que faz um ato do mal. O que é o ato do mal? Ele sabe diferenciar o bem do mal. Então não é um simples ignorante. Eu já sei diferenciar o bem do mal. E aí você vai e pratica o ato que a sua consciência diz não faça. Quando você faz isso, você tem um sofrimento moral. E as pessoas podem identificar isso. É a culpa. Então a gente faz e sente a culpa. Aí, se você age, faz esse ato, e por um apego você repete ele, e você repete, ele vira um hábito. Quando ele se torna um hábito, você já percebeu que os hábitos a gente nem percebe mais que faz? O cérebro você faz o ato e não percebe? Não mais, né? Ele só faz, é automático. Isso. Então, como esse fenômeno natural do espírito, quando ele age mal, pode ser condicionado pelo condicionamento que ele mesmo criou, ou por uma escolha ali no momento, ele vai ter o sofrimento moral. Então, o sofrimento moral se torna constante. Quando o espírito morre, ele está se sentindo, ele está infeliz, ele tem o sofrimento moral o tempo todo. Só que isso não é um castigo de Deus, é uma condição natural. E aí os espíritos vão explicar. Então, como é que ele para com esse sofrimento? Quando ele se arrepende, ou seja, ele reconhece que a responsabilidade é dele. Aí, todo espírito que tem livre-arbítrio escolhe para a vida seguinte o que ele quer fazer. Se você está desenvolvendo-se no bem, você tem felicidade, Júlio. E você quer sentir felicidades maiores, você quer alcançar mais desafios. Aí você escolhe as dificuldades da vida, ou até as circunstâncias da vida, para poder se desenvolver. Vou dar um exemplo. Não é só sofrimento, não é só vicissitude que pode causar sofrimento físico. Você também escolhe, por exemplo, a oportunidade de se desenvolver na música. E aí você acaba tendo seja um virtuoso na música. Então a expiação, Júlio, é a prova que você conscientemente escolhe no sentido de superar uma imperfeição. Esse é o nome de expiação. Então a expiação é a escolha de uma prova na vida, né, que passa a ter o nome de expiação. Por isso que Kardec fala assim: toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Aí a gente desvenda finalmente essa frase. Perfeito. Então a Elaine já até falou aqui que ficou claro dessa vez para ela. Bom, antes de encerrar o nosso programa, Paulo, eu preciso dar aqui uma notícia, compartilhar com todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, que hoje, por volta das 13 horas da tarde, desencarnou aos 91 anos Osmar Marcilli, ele que, junto com outros companheiros de ideal, fundaram o Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Fica aqui todo o nosso carinho com a família
e, claro, o desejo de que ele seja muito bem, e certamente será muito bem recebido no plano espiritual. O sepultamento vai acontecer amanhã, mas a gente ainda não tem mais detalhes. Acompanhando aqui a nossa programação da rádio, da TV, você vai saber um pouco mais sobre isso. Então, o senhor Osmar Marcilli retorna à pátria espiritual, certamente trabalhará muito conosco de lá também. Paulo, chegamos ao final do programa. Acredito que a gente teve aqui muitas informações interessantes. O pessoal que está aqui nos acompanhando gostou bastante. Então, quero te agradecer e dizer que semana que vem muitas novas perguntas virão ainda. Vamos continuar, que esse assunto ele pede muito estudo. E você aí, pegue a versão original do Céu e Inferno, que esse capítulo 8, introdução, nós vamos ter que estudar muito. Tem outros trechos do livro que ele trata com mais detalhes desse assunto, né? O capítulo 8 é um resumo, Júlio, mas eu acho que cabe agora aos espíritas considerar o seguinte: 150 anos sem isso. Estamos de posse desses valores. Então, vamos estudar. Sim, é isso. Vamos estudar. Estaremos estudando juntos aqui também. Agradecendo aqui a nossa equipe técnica, Rogério Palma, Fernanda Lima, na telefonia, Margarete Papinelli, e conosco na produção, Regina Prata e Bruna Paz. Semana que vem tem mais Livre Pensamento para você. Grande abraço e até lá. Você acompanhou o programa Livre Pensamento.